Madre fazia muitas visitas. Uma das experiências mais profundas que ela gostava de contar aconteceu exatamente na sua instituição, aquela fundada em 1952, aquela em que ela recebeu quase 40 mil pessoas retiradas das ruas no decorrer dos anos. E ela ajudou pessoalmente quase 20 mil pessoas a desencarnar com dignidade. Por que isso? Muitas das pessoas que iam a essas instituições, a instituição dela, eram pessoas enfermas, com muita fome, doentes, eram os párias na sociedade, que ninguém queria. Então, quando eles batiam a sua porta, pelas doações que a Madre recebia, graças a Deus nunca faltou, ela dava sempre um prato de arroz, quentinho, gostoso, e um café, um chá, algo quente, providenciava para que a pessoa pudesse dormir. Normalmente eles dormiam ao relento, oferecia carinho e conversava para ouvir a história daquele que havia chegado. Ela orientava todas as suas madres a terem paciência, porque todo mundo tem uma história e nós não temos paciência para ouvir a história dos outros. Já notaram isso? Fala que não. A gente fala, muitas vezes uma definição de chato é aquela pessoa que você pergunta para ela como você está e ela quer te explicar de verdade. Você fala, meu Deus, é um chato. E aí, por que você perguntou? Porque a gente pergunta, e aí, como é que você está? Tudo bem? E a pessoa, não, posso conversar? Então assim, ela falava, filhas, dizia para as madres, quando as pessoas chegam, elas têm uma história, elas querem falar da história delas, entende? Elas querem desabafar. Às vezes a maior dor não é a falta da comida, é não ter ninguém para escutar, sem julgar, porque às vezes tem isso, meus amigos? A gente às vezes até escuta, mas julgando. Fica no rosto da gente, a pessoa vai contar a história, eu fiz isso e aquilo e abortei. Eu fiz isso e aquilo e traí minha esposa ou meu marido. Fiz isso e aquilo e cometi um crime. Entende? E aí a pessoa que já está se autopunindo, precisando de um contato com alguém que possa lhe auxiliar, se sente pior do que chegou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes no meio espiritual, nós, embora não tenhamos a intenção, ajudamos as pessoas a ficarem piores. Muda a linguagem, de acordo com a religião, mas a bobagem falada é a mesma, porque é uma bobagem. Uma pessoa dessa está numa dificuldade, ela está precisando de apoio, é a hora do acolhimento, depois você orienta, se for o caso, puxa a orelha. Acolhimento, a pessoa chega e fala, você fez isso? Meu Deus, vai para um umbral. Não, está entendendo? Você fez isso? O inferno te aguarda. Quer dizer, e você ainda acha que fala em nome de Deus? Deus, tem certeza? Que Deus que você está falando? Destruindo a esperança de alguém? Jesus nunca fez isso. É muito estranho as pessoas falarem em nome de Deus e fazerem exatamente o oposto de que quem falava em nome de Deus fazia. O Cristo nunca julgou ninguém. Quando ele encontrou Maria de Magdala, ele acolheu. Quando encontrou publicanos arrependidos, ele acolheu. Jesus foi firme com os hipócritas, que chamava de túmulos caiados. Isso Jesus sempre foi firme. A hipocrisia, que são as pessoas que querem julgar quem quer que seja e não enxergam os próprios erros. Se sentem no direito de dizer quem está certo, quem está errado. Muitas vezes humilham os outros, socialmente, intelectualmente, moralmente, mas não são melhores do que as outras pessoas que estão humilhando. Então, com que direito julgam, se sequer não conseguem ser melhores do que eles? Então, Jesus ficou firme, se revoltou. Não. Mas Jesus era sempre aberto com todo mundo que queria mudar de vida. Todos, sem exceção. Veja, Jesus foi procurar um assassino para ser o seu principal discípulo. Porque quando Saulo vê Jesus, ele já era um assassino. Ele mandou matar Estevão. Ele criou o apedrejamento de Estevão. Ele pode não ter pegado uma pedra objetiva e jogado, mas ele criou toda a situação para que Estevão fosse assassinado. Ele era um assassino e ele sabia disso, porque ele carregou essa dor na consciência de ter ajudado a perseguir os primeiros cristãos por suas ideias. Isso lhe perturbava profundamente. E veja vocês como que o mundo espiritual funciona, Quando Estevão desencarna, apedrejado, o primeiro mártir do cristianismo, por culpa, responsabilidade direta de Paulo, que ainda não era Paulo, não tinha chegado o chamado,
O chamado veio para Damasco, o chamado não tinha chegado. Olha como o chamado é importante. A gente faz muita bobagem, gente, antes do chamado. Há muita besteira, essa é a expressão. Né? A gente se perde, nosso ego fica no controle. Enquanto a gente não se alimenta do nosso eu sagrado, o eu humano assume o controle. E a gente começa a achar que é fraco, a gente começa a julgar e se sentir melhor do que os outros. Né? Algumas pessoas se sentem abandonadas de si mesmas. É onde a pessoa busca suporte, onde? Nos vícios. São as bengalas psíquicas, que a pessoa não dá conta de assumir a responsabilidade de ser feliz. É difícil para todos nós. Todos nós. Então, quando Estevão desencarna, Jesus vai receber Estevão. Estevão desencarna pelo Cristo. Ele não abjura Jesus. Qual foi o crime de Estevão? Nenhum. Ele não era nenhum criminoso. Ele simplesmente falava do Evangelho. Jesus o acolhe. Depois de consolá-lo e confortá-lo, o Cristo conversa com Estevão e fala: meu filho, posso te pedir uma coisa? Gente, é muito engraçado essas coisas, né? Você pode, quando algum espírito de luz perguntar para você se ele pode te pedir uma coisa, se prepare. Ou, dentro do nosso prisma material, como é que a gente brinca? Lá vem bomba. Mas as histórias são inúmeras, sempre. Jesus olha para Estevão, Jesus era mestre nisso. Jesus não pediu para o próprio Ananias, né? Paulo estava lá perseguindo, vai lá restituir a visão do seu perseguidor. Ele, como mestre? E Jesus olha para Estevão e fala: filho, orienta aquele que te agrediu, porque estava cego, mas agora vai voltar a enxergar. Quem foi o mentor espiritual dessa segunda parte da vida de Paulo foi aquele que ele matou. Olha a mensagem profunda que Jesus manda para a humanidade no futuro. O agredido perdoa e vai ser o anjo da guarda do agressor. E às vezes a gente fica cultivando mágoa e rancor. Que não, isso faz muito mal. Hoje o doutor tratando, no tratamento espiritual de algumas pessoas que estavam, eu estou com muita mágoa no coração, quero sair. Ele repetiu várias vezes: agradeça, graças a Deus o magoado é você. Pior se fosse você que tivesse cometido a mágoa com relação a alguém. Porque o mal, gente, que nos faz mal, sempre é importante lembrar disso, né? Não é o mal que nos fazem, é o mal que a gente faz. Madre Teresa era mal interpretada o tempo todo. Vocês acham que eram só flores? Que nada! Tinha perseguição do mar. Essa mulher é assistencialista. Isso aí que ela faz é assistencialismo. Isso não vai resolver o problema de ninguém, não. Isso é para chamar a atenção da opinião pública. Ela quer ser exibida. Porque aqueles medíocres da alma que não se tornaram gigantes querem sempre jogar pedras naqueles que eles não conseguem alcançar com suas atitudes. A história humana está cheia de exemplos assim. Fizeram isso com Jesus. Chico era perseguido mesmo por espíritas, pessoas da sua religião. A gente vê o caso do Papa Francisco atualmente. Não são os católicos que estão contra ele, muitos, né? Não todos, lógico, mas muitos dos seus representantes diretos. Isso aconteceu sempre. Quando um gigante desperta para a integração, incomoda a ordem vigente. Sempre foi assim. Com Madre Teresa foi a mesma coisa. E aí Madre teve a chance de repetir uma frase que em outra oportunidade Chico Xavier repetiu do mesmo jeito. Que as pessoas diziam: Madre, a senhora não pode dar o peixe, a senhora tem que ensinar pescar. Ela dizia: meu filho, tem tanta gente tão fraca de fome que nem segurar a vara consegue. Era assim que ela falava. Uma vez um político foi comentar isso com ela, né? Exatamente. Ela falou assim: olha, o meu papel é fazer essas pessoas ficarem vivas até você cumprir o seu, que são os papéis das políticas sociais. Ela não tinha papas na língua. Então, meus amigos queridos, a única coisa que Deus espera de nós é que a gente faça a nossa parte. Não espere reconhecimento público. Não espere que a sua família te apoie. Se te apoiar, é bônus. Não espere caminhos fáceis. Não espere que vão bater palmas para você, erguer um busto em sua homenagem. Está esperando isso? Vai se frustrar rapidinho. Quem vai fazer o bem, esperando recompensa no mundo, de mamon, oh meu Deus, não entendeu nada ainda.
Jesus, que foi Jesus, saiu daqui do braço de uma cruz, né? Veja, Sócrates foi assassinado, Mahatma Gandhi também. No nosso caso, só falam mal, não dão apoio. A gente está no lucro, não acha não? E ainda assim está pensando em desistir? Porque alguém não te dá apoio? Fala sério, né? Paulo foi apedrejado, ele experimentou o apedrejamento e por pouco não desencarnou. Paulo sofreu 2 naufrágios. Gente, sobreviveu ao naufrágio, vamos lá, né? Já não é fácil, 2. Ficou prisioneiro várias vezes, passando fome e frio. Já nos seus últimos dias, lá na cidade de Roma, quando ele já se preparava para entregar sua alma a Deus, recebe a sentença capital. Ele ia desencarnar decapitado. Então, o homem que tinha recebido a responsabilidade de cortar a sua cabeça, treme. Literalmente ele treme. Porque a grandeza moral que agora Paulo já tinha, porque quando ele deixa de ser um pequeno da alma e se torna um gigante da alma, com décadas de trabalho prestado ao cristianismo, ele já era um gigante da alma. Então a energia, sua presença, embora estivesse envelhecido, barbudo, a energia de congruência moral fazia aquele soldado romano tremer. E ele tem um último ato de compaixão. Ele olha para o seu algoz, ele olha para aquele que ia tirar sua vida física e fala: soldado, tenha calma, cumpre com o teu dever em paz, porque eu já cumpri com o meu. Olha a fala do gigante da alma. Mahatma Gandhi, no último dia da sua vida física, às 5:30 da manhã, no ano de 1948, no dia 30 de janeiro, quando ele toma 3 tiros de um radical da sua religião, que não aceitava que ele fosse pacifista e que tentasse a paz dos hindus com os muçulmanos. Quando ele está alquebrado na frente daquela multidão, ele ainda tem a grandeza, a nobreza de olhar para o agressor, porque a multidão segurou ele, e proferir as 3 palavras finais, que eram as mesmas: Rama, 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 que quer dizer: eu entrego a minha alma ao Senhor em paz. A última atitude de amor de Gandhi foi perdoar o seu assassino. E a gente quer guardar mágoa. Não dá, né? Ainda quer ser feliz?